Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live, a nossa segunda live de uma série de 7 que aconteceram esse mês de setembro. Setembro, mês de conscientização sobre o tumor desmoide aqui no Brasil, juntamente com a Fundação de Nova York. E a gente está muito feliz com tudo que aconteceu da última live, né, da nossa primeira live na terça-feira até agora. Tivemos contato com o pessoal da DTRF, tivemos contato com a Associação da Itália, tivemos a participação de pessoas da Espanha, da Argentina, o que nos deixou muitíssimo feliz. Nossa, excelente retorno. Sinceramente, eu acho que a gente não esperava que fosse ser tão grande quanto está sendo, e isso é fantástico, porque está fazendo chegar um pouquinho do conhecimento do que é o tumor desmoide ao maior número de pessoas. Desde já agradeço a participação de todos no feriado, né, no feriado de 7 de setembro, e vocês aqui com a gente. Então, nossa, sem palavras para agradecer. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dança, sobre atividade física e o tumor desmoide. Na live passada e nessa live eu começo tão empolgada que eu acabo esquecendo de me apresentar, né? Eu sou a Flávia Monteiro. Desde o ano passado eu tento fazer um pouquinho dessa conscientização nos meus locais de trabalho. Tô até com o meu lacinho hoje. Foi através desse laço que tudo começou o ano passado, e esse ano a parceria veio do grupo, né, da nossa família Desmoide, que é nosso grupo de WhatsApp, que tem aproximadamente 140 pessoas, e também do grupo de Facebook, que tem aproximadamente 700 pessoas. Então, assim, todo mundo abraçou a causa. A Carol, que é a fundadora do grupo do Facebook, falou com a gente na live passada como ela montou esse grupo, como ela descobriu o tumor, como ela chegou até o diagnóstico, o caminho percorrido e tudo mais. Então hoje a gente vai falar um pouquinho também da dança, que é a minha história e que é a história da nossa convidada hoje aqui, que também faz parte dessa comissão, dessa organização, que juntamente comigo e com a Carol está à frente desse nosso setembro, nessa organização toda, que tomou proporções tamanhas que a gente realmente não imaginava, mas que está nos deixando mais motivadas e mais felizes. Então hoje a gente vai falar com a Georgia Garófalo. A Georgia, ela é a criadora da Move, muito mais que dança, em São Paulo. Então hoje o encontro é de Goiás com São Paulo. Semana passada foi Recife, semana passada, né? Terça-feira foi Recife e Goiás, e hoje a gente está São Paulo e Goiás, e nossa, é o Brasil inteiro e é o mundo, né? Pessoas de fora também assistindo a gente. E eu tive que trabalhar até meu italiano essa semana. Pensa, ainda bem que existe o Google Tradutor, né? Para ajudar a gente. Conversando com as meninas da Associação da Itália, a gente está preparando uma surpresa para vocês também no final desse mês. Tomara que dê tudo certo e a gente feche essa parceria. A outra coisa, a Fundação de Nova York também entrou em contato com a gente, e eles estão divulgando na página deles, no site deles, a nossa programação. E isso é fantástico, né? Porque, nossa, o setembro só acontece por conta da fundação. Então é muito maravilhoso isso que está acontecendo, né? E a gente tá junto nessa. Tomara que a gente feche uma parceria e que o ano que vem seja maior, melhor e mais abrangente do que já está sendo esse ano, tá bom? Então eu vou procurar aqui a nossa Georgia pra gente falar um pouquinho sobre dança, atividade física e desmoide. Deixa eu ver, cadê a G? Lembrando, Georgia de São Paulo, criadora da Move Muito Mais Que Dança. Cadê você, G? Agora é aquela hora tensa que a gente procura, tanta gente participando, graças a Deus. Georgia, pede de novo a sua participação, por favor. Achei você, mas não tá com a participação. Só esperando eu achar a Georgia aqui. Georgia, pede novamente
sai e entra de novo, por favor, e pede a participação para poder eu conseguir achar você, porque eu não consegui. Ela tá aqui, eu. Deixa eu voltar lá no começo, porque ela tá lá no começo e a gente já começa falando sobre dança, sobre atividades físicas. Achei você. Se você fosse esconder de mim, né? É verdade, Carol. O Instagram podia realmente facilitar a vida, né? Aí ela! Vamos pegar no tranco, né? Bem-vinda! Feriado, Ah, bem! feriado, tá tudo devagar, hein? Até o Até Instagram. o Instagram tá querendo derrubar, mas ninguém nos derruba, nem o Desmode nos Não, derrubou. imagina. Com Tudo bem, Flávia? essa é a Gê. Tô bem demais, melhor ainda agora, conversando com você. Essa é a Delícia. Georgia Garófalo, pessoal de São Paulo. Sim. Georgia, se presente, por favor. Ah, eu sou a Georgia, tenho 48 anos e represento a cidade de São Paulo. Então, já inclusive, né, dando os parabéns, porque essa idade nova aí foi feita ontem. Foi, E com junto, e certeza. junto com os seus parabéns, eu também quero dar os parabéns pro pessoal do grupo que fez aniversário ontem, que foi o Fabrício, que Sim, foi a Grace, hoje é também. da Tainara, Nossa, amanhã é do Thiago. Então, esse mês de setembro é um mês espetacular, até realmente. rolou uma brincadeira que uma característica de quem tem desmoide é que tem que ser virginiano. Eu falei, não, para tudo, Então, né? então Isso eu tô fora, não. porque eu sou canceriana. Então você tá fora do contexto, Flávia. Mas Bom, realmente, né, através da nossa tabela lá, os virginianos então estão tá bem poderoso, mais do né? que os outros. É Que beleza. verdade. Mês de Mês festa, de né? setembro recheado. Com Me fala um certeza. pouco de você, como que a Bom, dança é na sua vida. sim, Flávia. Quero saber de Então, tudo. na verdade, acho que eu vou contar, vou fazer um resumo de duas histórias, né? A história de como eu cheguei no diagnóstico do desmoide, que eu acho que é importante, e também como que a dança influencia nessa trajetória toda, nessa história, né? É, a minha busca começou em 2017, mais ou menos, no finalzinho, indo para 2018. Eu senti um carocinho perto do umbigo e eu fui no meu médico que eu estava acostumada e achando que era uma hérnia. Então ele falou: olha, isso não é uma hérnia, a gente precisa fazer uma ressonância. Então fizemos uma ressonância, duas, três, 15, e por aí vai, né? Até que a gente chegou num possível diagnóstico de desmoide, mas esse médico não me falou o que era isso. E aí ele me mandou para um especialista que pediu uma biópsia e aí a gente confirmou que era um tumor desmoide, que para mim não queria dizer absolutamente nada na época, né? Ponto de É interrogação. assim, né? Desde o quê? Sempre. Quem é esse cara, né? E depois disso eu fui buscando e eu fui em 8 consultas com médicos diferentes. Então a galera, vamos operar, porque você vê a palavra tumor, primeira coisa que você quer tirar da frente, né? E eu queria, não, Isso. vamos operar já quinta-feira, assim, imagina. Até que eu cheguei numa equipe muito especial, que é a médica que me acompanha hoje, que inclusive vai estar com a gente em uma live dia 22, doutora Veridiana Camargo, minha anja, né? E ela falou: não, esse tipo de tumor a gente não opera, a gente só acompanha, a gente vai com medicamentos, a gente tem que controlar o tamanho e por aí vai. Então hoje tá super controlado o meu tumor, né? Foi até presente de aniversário que eu tive essa informação faz pouco tempo. E como que é paralelo à dança veio na minha vida, né? Então, eu sempre dancei desde pequenininha, assim, fiz balé clássico, passei por várias academias, vários lugares, e quando eu fiquei grande, né, depois de ter filho e tudo, eu trazia a dança como era assim, era mais uma dança tipo zumba, fit dance, então era aquele momento que a galera, a mãe, ia para um lugar junto para tomar café, para desestressar da rotina de filho, né? Aquela rotina de Sim. casa e tal. Então essa era a dança que eu tava naquele momento. Que 2017 foi quando eu inaugurei a Move, né? Eu sei que depois de um tempo eu comecei
tem uma professora que vai estar com a gente amanhã, muito especial na minha vida. Maravilhosa! Né? Maravilhosa. E ela tinha um grupo dentro da Move, que não tinha nada a ver com a grade da Move, mas era um grupo de uma modalidade que ela criou, que chama Dança Expressão. E quando ela trouxe essa turma, eu ficava meio de olho, eu falava, nossa, isso aí não entendo nada, mas eu sinto, aqui dentro tem alguma coisa que mexe comigo, né? E um dia eu perguntei para ela se eu podia participar desse grupo, e ela falou, claro, tá super aberto, venha. E foi aí que começou a transformar a minha dança, né? A Cláudia tem um trabalho, a Cláudia Gonçalves, não falei o nome dela, né? Mas ela é minha parceira no trabalho e minha amiga de vida. E ela muito importante para essa transformação. E quando a gente participou do grupo, né, no Zoom, até a Angélica falou, nossa, mas que positivismo, né? Então, eu acho que isso é uma informação muito importante, que hoje eu acredito muito na dança e que vai muito além dessa coisa de ficar malhada, de emagrecer, de usar reloginho para caloria. Não é essa dança. Eu aprendi com a escuta de si, que a gente tem que se escutar, silenciar e trazer o movimento como realmente alguma coisa que traga essa parte do positivismo pra gente, do otimismo e da força e da coragem. E com toda certeza, e eu falo isso sem nem pestanejar, isso fez toda a diferença quando eu recebi meu diagnóstico. De eu ter, tudo bem, então o que eu tenho que fazer? Eu vou encarar isso. E com toda certeza também, a gente vai falar daqui a pouco, né, Flá, sobre como que o tumor desmoide ajuda ou atrapalha quando a gente precisa dançar, né? Quando a gente quer dançar, quando a gente quer se movimentar, né? É verdade. Então, assim, conta um pouquinho de você, Flá, da sua história também. Então, eu queria falar que eu e Georgia foi o encontro de almas, assim, quando a gente se encontrou, eu falei, nossa, eu trabalho com dança e ela, eu também. Eu falei, meu Deus, a gente tem muito em comum, né? Com certeza. E aí, eu lembro que em uma das nossas conversas eu mandei um vídeo, né, de um trabalho que eu fiz no ano passado em relação à Lei Maria da Penha, que para mim foi uma das coisas mais fortes que eu já fiz até hoje. E você teceu altos comentários, aquilo me deixou muito feliz, muito emocionada. Eu também estou aqui arrepiada. Inclusive, por culpa de chuva, a gente não se conheceu, né? Eu fui para São Paulo na minha consulta e fui parar de repente no Rio de Janeiro. Mas, enfim, isso ainda vai acontecer. Com certeza. Minha história com a dança, ela começa, acho que desde quando eu nasci, assim. Eu acho que quando eu nasci, que o médico me virou, minha mãe tá aqui na live hoje também. Ela sabe disso, acho que quando ele deu tapinha na bunda, eu já fiz a pontinha do pezinho, assim, sabe? Porque eu não lembro de mim sem a dança na minha vida. Inclusive, eu fui dançar em uma escola, né? Eu sou professora de dança da Rede Estadual de Ensino aqui em Goiás. E tem um projeto na Prefeitura de Aparecida de Goiânia também, focar na dança. E eu fui dançar numa escola há um tempo atrás e uma professora falou, olha, eu queria que os meninos entrevistassem vocês. Eu falei, tudo bem. E aí a pergunta que me fizeram foi assim, quando a dança apareceu na sua vida? Eu falei, quando eu nasci. Porque eu não lembro de Flávia sem dança em momento nenhum na minha vida, assim. Então, ela começa lá atrás. Mas eu só entrei numa aula, efetivamente, assim, para fazer uma aula aos 12 anos, 11 anos, 12 anos, algo assim. Antes eu sempre dançava, eu era cover de algumas coisas, né? Na nossa época, anos 80, Xuxa, Paquitas, essas coisas todas. Eu amava imitar Daniela Mercury e tudo mais. Então, assim, e também dentro da minha igreja, dentro da igreja que eu participava, eu sempre coreografava alguma coisa. Então, assim, minha mãe tá dizendo aí, eu dançarina nata. Sempre fui, né? Sempre fui alguém à frente de alguma coisa, mesmo sendo criança, trabalhando com dança. Então, eu resolvi fazer educação física, porque aqui em Goiás a gente não tinha faculdade de dança ainda, então eu fui fazer educação física pela dança. Né? Eu dancei
em um grupo do SESI aqui em Goiânia, que a gente viajou o Brasil inteiro dançando. Então, assim, eu e minha irmã, que também está na live hoje, ela já pôs ali umas bailarinas para me mostrar. E a gente viajou muito, a gente dançou muito. Eu conheci do clássico ao hip hop, ao dança de rua do Brasil, que na época que era o grupo que estava em evidência, eu conheci vários estilos de dança. E aquilo só me fez querer ainda mais trabalhar com isso. Então, eu fui fazer educação. Durante a minha adolescência, eu fui monitora de um professor de dança, também, do meu grupo. Quando ele viajava, era eu que tomava conta. Então, assim, o processo criativo ele veio muito cedo para mim, né? E eu abracei isso. Era aquilo que era a minha vida. E entrei na faculdade, trabalhei com a educação física. Fui de um grupo que hoje o grupo já tem 20 anos de estrada, que é o Porquá, que é um grupo de Goiás, que foi criado nessa época. Então, assim, não me vejo fora da dança, de jeito nenhum. E aí, prestei o concurso do estado, fui trabalhar com dança na escola. Então, assim, essa dança da zumba, essas coisas assim, nunca foi minha praia. Sempre foi uma dança mais voltando à arte e educação, a pesquisa e processo criativo, processo de composição, não que eu não goste, eu adoro. Quando eu tenho oportunidade de fazer aula, eu faço mesmo. Mas não era a minha linha, né? Não era a minha linha de estudo e pesquisa. E assim, meu corpo sempre foi o meu corpo. Então eu sempre conheci demais, né, cada pedacinho dele. E aí depois que eu fui mãe de 2, né? Eu tenho um que vai fazer 8 e outro que fez 5 semana passada. Tenho 2 meninos. Minha paixão, Matheus e Gabriel, eu continuei dançando, porque no estado eu fui fazer parte de um grupo de produção em dança que a gente rodava as escolas. E aí, 10 anos eu dancei dança contemporânea, essa dança mais voltada para a escola. Não que a gente não tivesse espetáculos também, tinha espetáculos de teatro, no teatro, né, com tudo que a dança traz pra gente, né, de cenário, iluminação, ambiente e tudo, né. Então, assim, eu sempre tive muito essa questão do conhecimento do meu corpo, muito. Meu filho estava, o segundo filho estava, o meu caçula estava com aproximadamente 1 ano e 2 meses, não, 1 ano e 4 meses. E eu tomando banho, ensaboando, resolvi passar a mãozinha na barriga, falei, opa, o que é isso, né? Era um caroço, uma região do lado direito, do lado do umbigo ali. Esse negócio não estava aqui, né? Meio estranho, mas enfim. Aí o que aconteceu? Meu filho adoeceu e aí teve que ficar internado e eu esqueci desse caroço. Eu falei, gente, tá, né? Vou cuidar do meu filho, mãe é mãe, né? Claro. E aí, depois da recuperação dele, um outro dia, mais uma vez, eu tomando banho, resolvi de novo mexer no mesmo local, tava ele lá um pouco maior. Aí começa a saga, né? Porque você acha um caroço, você surta, você fala, eu vou morrer, é um câncer. E detalhe, né, Flá? Além da dança em comum, a gente tem o tumor desmoide na mesma localização. Na mesma região. Nós duas, igual, que é perto do reto abdominal, né? Que é no abdômen. E aí começa a saga, né, de saber o que era isso, o que era esse caroço, que até então era só um caroço, né? Então, assim, isso foi mais ou menos no mês de abril. Eu passei em 1 mês e pouquinho, eu passei por 6, 7 médicos, entre ortopedistas, clínico geral. O único que eu não fui foi o oncologista mesmo, porque cada um falava uma coisa. Então, o primeiro diagnóstico foi um diagnóstico de lesão parcial de reto abdominal, o que para mim seria uma coisa normal, porque eu trabalho com o meu corpo, né? E isso foi em 2017. Em 2017 eu estava num processo de muito ensaio, várias apresentações, o grupo rodando muito nos eventos do estado, nos eventos de escolas. Então, assim, a gente não tinha muito para pensar, muito tempo para pensar, era, né, o tempo todo na ativa. Então, além de dar as aulas da escola, eu passava a tarde, um pedaço da noite também, ensaios em processo de criação. Eu fui, né, porque o grupo não existe mais, preparadora corporal do grupo. Então, assim, a parte de avaliação física, treino de resistência, fortalecimento muscular, essas coisas, era toda uma pesquisa minha. Então, era o meu corpo junto com o corpo dos outros, né? Até que eu não aguentei. Eu falei, aí já que eu tenho que tirar para saber o que é, eu vou tirar. Então, quem tirou foi um cirurgião geral, no dia 29 de maio de 2017, e foi aí que as coisas foram se encaixando, né? A princípio,
Depois de 8 dias de muita dor, veio a biópsia. E na biópsia eu recebi o famoso parabéns! Você É é rara. benigno, né? Não, olha só, Sim. parabéns. É um tumor benigno, né? Porque a gente tirou sem saber o que que era. Não, Nossa. não sabia o que era. Eu lembro que eu acordei, a anestesia foi uma hack, né? Mas aí eles me deram a geral também. E eu acordei no meio da cirurgia e falei pro médico, eu falei, doutor, eu tô aqui. Ele falou, eu sei. Que bom, né? Aí eu falei, eu quero ver o que o senhor tá tirando, porque assim, tava muito estranho tudo aquilo, né? Foram meses de muito sofrimento sem saber o que que era. Então eu queria Sim, saber, eu queria ver, né? Mas aí veio a biópsia e foi esse o resultado que me deram, né? Parabéns, benigno. Eu lembro muito bem, minha mãe tá aí, ela sabe que eu liguei para ela chorando da porta do hospital. Mãe, não é câncer, é benigno, graças a Deus. E rezar, sim, e agradecia e tudo mais. E a gente tem que agradecer mesmo. A gente tem que agradecer por cada coisinha que acontece com a gente mesmo, com que é a partir certeza. daí que a gente vai entender as coisas, né, Gê? Com E certeza. aí, depois de 2 meses, eu falei, quer saber? Eu não quero saber o que é esse tal de desmoide, não quero saber o que é isso. E eu larguei pra lá. E aí, depois de 2 meses, depois de uma tomografia, que eu nem fazia ressonância, era tomografia. Depois de uma tomografia dos 2 meses, eu olhei e falei, ué, tirou, né? Tá aqui, que tirou com margem, pôs uma telinha e tudo mais. Tô E eu tranquila. tô tranquila, eu senti muita dor, engordei muito nesses 2 meses, assim, parada, sem saber o que estava acontecendo, mas vamos lá, né? Uhum. E aí eu resolvi, depois de 2 meses, pesquisar o que era o desmoide. E aí eu resolvi pesquisar e vi que o não era nada de benigno como as pessoas, Sim. E né, aí nos vem aquela apresentam. frase do Dr. Celso, que é Câncer que não é câncer, mas que é um câncer. É bem... E aí foi onde eu descobri, né, todo esse processo, esse rolê aqui do Facebook, do blog da Carol. E aí, em 20 minutos, eu caí dentro do grupo do WhatsApp, em que as pessoas tratavam com químio. E eram as histórias, assim, que num primeiro momento eu falei, poxa, cadê o chão? Porque eu fiquei sem ele, né? sim. E aí foi aonde eu fui entender esse processo todo. Mas a dança nessa questão toda é o seguinte: primeiro, eu fui muito teimosa. Meus colegas de trabalho falam, Fábio, mas você é teimosa. Enquanto você não foi lá e resolveu, e é Não parou. verdade, né? Não parei. E aí eu resolvi ir numa oncologista aqui de Goiânia. Ela suspeitou que tinha voltado. E, na verdade, não tinha voltado, mas fiz exames novamente. Ela me mandou para Sim. um oncologista clínico. E aí ele fez um exame clínico e falou assim, não, ele não tá aí não, ele não voltou não, mas olha, se voltar, a abordagem vai ser diferente do cirurgião geral. Claro. Porque ele tirou retalhado, ele retalhou seu músculo. E ele falou isso pra mim várias vezes, várias consultas que eu fui de retorno, ele falou isso. Eu retalhei seu músculo e coloquei a tela. Nós oncologistas, tiramos envelopado. Então, aí você vai tirar toda a sua parede abdominal. Então tá. Como tirar minha parede abdominal? Eu sou uma professora de dança, eu sou uma professora de educação física, eu tenho 2 filhos pequenos. Doutor, eu entendo do que o senhor está falando. Eu tenho consciência disso, eu trabalho com o meu corpo, isso tudo que o senhor está me explicando aí, eu entendo. Como eu vou sobreviver assim, sem né, Tá louca. mutilada? Aí ele Claro. falou para mim, então você reza para não voltar. Eu falei, tudo Tudo bem. bem. A fé. E assim foi. Isso foi no mês de setembro. E aí eu fazendo acompanhamento. Em dezembro de 2017 eu fiz acompanhamento, estava tudo ok. E eu continuei dançando, eu continuei vivendo a minha arte, eu continuei na ativa. Até que em março, nosso combinado era, né, eu e o médico, que se tudo tivesse ok em março, eu ia fazer uma cirurgia reparadora para organizar tudo que estava estragado, né? Sim. E
Eu lembro que a minha consulta era dia 24, não, era dia 22 de março. E eu num processo de ensaio muito intenso, a hora que eu fui fazer um alongamento, que eu fiz uma hiperextensão, eu senti uma fisgada, eu senti uma dor, eu senti algo queimando, eu falei, ai, voltou. Porque era uma dor que eu só tinha quando ele estava aqui. Então, mais uma vez, foi a dança que me mostrou que o desmoide estava presente novamente em mim. Sim. E que poderia ser que eu não fizesse mais parte dela, né? Sim. De acordo com o que o médico tinha me falado. Mas aí foi uma escolha, foi uma luta, passei por junta médicas e eu resolvi que eu não ia fazer cirurgia, porque a gente sabe que quanto mais mexe, pior Sim. fica, né? Flá, eu acho que isso é muito legal que você está compartilhando, porque um dos motivos da gente fazer esse movimento, que começou com a Carol lá atrás, linda, maravilhosa, que criou esse Facebook, esse blog, e hoje a gente tem um grupo do tumor desmoide, a gente até, depois eu vou mostrar minha camiseta, a gente tem um slogan que é somos raros, porém juntos somos mais fortes. Muito mais forte. Muito mais, muito, com certeza. É importante a gente dizer, né, o que a gente quer alcançar é que a gente vai ter live com os médicos, doutora Veridiana, doutor Celso, nutricionista, doutora Grazi, linda, a gente vai ter a Amanda, psicóloga. Então isso é pra gente fortalecer o grupo, porque também tem muita gente, né, que descobre o tumor desmoide que nem sabe o que é, que foi o nosso caso. Aí você começa a ir no Dr. Google, começa a pesquisar e na verdade, calma, gente, vamos, respira. Então a gente tem, né, essa semana a gente acolheu muita gente no grupo, foi muito lindo, né? Teve o Thiago, que eu comecei a falar com ele tava, faz 2 meses que eu descobri, não sei o que, ele tava muito assim. Falei, Thiago, calma, respira, vem pro grupo e você vai começar a entender tudo que tá acontecendo com o seu corpo e tudo que, assim, para onde a gente tem que caminhar junto. Então, acho que a experiência que a gente troca é muito legal. Por isso que a gente está engajado nessas lives, né? E falando agora você falou de sentir o seu corpo, né? Para mim, eu acredito que a dança tem muita força nesse lado emocional e psicológico. Claro que a gente tem um momento, né? Igual você compartilhou, Flá. Vou fazer um alongamento, eu sinto aqui. Nossa, vira e mexe, eu sinto, assim. Às vezes eu olho pra Cláudia, ela já sabe que aquela posição, não rola, não dá pra fazer, não é? Essa parte do alongamento, e é um barato, que eu tenho dor na lombar e às vezes o que me alivia a lombar dói o meu desmoide. Então, você ficou assim, e aí, né? Uma guerra. Então, a força da dança nessa parte da gente realmente se conhecer e de ter uma válvula de escape nessa parte psicológica e emocional. Então, é essa dança que a gente está querendo trazer e que a gente vai ter super oportunidade amanhã, né? Nosso grupo vai ter uma aula fechada que vai ser uma delícia e que realmente isso é pra gente... eu falo por mim, eu sei que essa dança que mudou, né? Como eu compartilhei no começo da live, essa dança me fortaleceu para eu conseguir ter serenidade e ter fé mesmo para encarar o tumor desmoide sem aquela necessidade de vamos sair correndo, vamos operar, vamos fazer não sei o quê. Não, a doutora Viridiana fala, você tem que tomar tal remédio. Se o remédio não funcionar, a gente vai com a rádio, a gente vai com a químio. Ok, então só vamos, né? Então a gente... claro que tem dia, isso não vou falar, nossa, eu sou super ok com tudo isso. Claro que não, tem dias que eu não tô legal. E aí que entra a dança, né? O dia que eu não tô legal é quando eu mais vou dançar e quando eu mais vou me jogar nessas aulas, que é realmente o que me fortalece a cada dia e o que eu acredito a cada dia. E por isso que eu acho que eu tenho tanta vontade de levar o mundo inteiro para dançar essa dança, né? Essa escuta tão forte, né? Que eu falo da escuta de si, desse trabalho que realmente é tão fortalecedor, né? Na minha vida e que eu quero compartilhar com tantas pessoas, né? É muito legal. Sim, interessante. E é interessante, Georgia, porque eu acho assim que quanto mais a gente divulgar essa questão da dança como uma dança, não dança terapia, não estou querendo dizer dança terapia, eu estou dizendo dança como terapia, né? Porque seja lá o estilo que for, o estilo que você faz, ou a dança mais
mais pro lado criativo, que é a dança que eu trabalho na Sim. escola, que eu me jogo com os meus alunos, inclusive temos alguns deles aqui hoje Que legal. na live. Eu acho uma delícia, porque assim, a energia que vem deles também é uma energia que me alimenta muito. Quando eu tô mal em algum momento, eles me jogam para cima, né? Que Através lindo. do trabalho com a dança. E assim, é interessante porque eu comentei hoje mais cedo com você o quanto essas lives têm me feito. Eu já era uma pessoa que vasculhava muito, né? Eu e Carol. E agora, então, aí que eu vasculho mesmo. O tempinho que eu tenho, eu tô pesquisando sobre determinado assunto, que eu acho assim que o Dr. Google tem muita coisa de errado, mas tem muita coisa também que faz você procurar outras coisas, né? Eu tô dizendo no Sim, sentido assim, por exemplo, será que tem um artigo científico que comprove isso? Será que tem algum estudo? Né? com Então, eu sou muito certeza. assim. Eu leio, falo, agora eu vou procurar se tem Sim, alguma coisa ali que comprove. Então, eu achei muitas coisas nessa última semana sobre essa questão da dança com o câncer, né? E a gente pode colocar o desmoide nesse lugar também, né? No sim, sarcoma. E o quanto essa questão do bem-estar, o trabalho com o corpo, o se conhecer, o de dentro para fora, né? Isso sim, faz com que o caminho seja um caminho mais leve. com E assim, certeza. eu vi que tem várias instituições que inclusive têm esse tipo de terapia da dança Sim, lá dentro, né? sim, Um dos lugares é Porto Alegre, que tem um projeto chamado Oncodance, que eu achei muito fantástico. O legal. Hospital do Amor também tem. Eu li Sim, um artigo até do AC também, do AC Camargo, que vários de nós acabamos indo para São Paulo com o Dr. Celso e outros médicos também no AC. Então, isso é interessantíssimo, né? sim. E aí eu queria que você me falasse um pouco dessa sua questão das limitações. O que que você pode nos dizer em relação ao desmoide, o seu corpo novo, vamos Meu dizer novo assim, depois corpo. de... Eu acho, É, Flá, assim, é muito do que a gente sente e isso é muito, vai variar de acordo com cada dia, né? Tem uhum, semana que eu, nossa, posso fazer 3, 4 aulas no dia que eu não sinto absolutamente nada. Então eu acho que é um trabalho conjunto da parte realmente emocional. Eu percebo que muito do que eu sinto tem a ver com como foi minha semana. Então, nossa, teve um estresse tal, com alguma coisa, então, ou até muito também com alimentação, muito. Então, nossa, sim, comi errado e tive um estresse. Pronto, eu vou fazer aula, eu já sinto, parece que minha barriga tá super inchada. Se eu vou alongar, eu não consigo abaixar, porque aquilo parece que eu tô comprimindo. E aí vamos lá, respiro e falo, gente, tá tudo bem. E eu até escrevi, né? Fiz um post que, assim, muitas vezes eu me questionei o porquê que eu fui escolhida para ter uma doença rara dessa. E com esse movimento de setembro eu entendi várias coisas, né? A gente começa a entender aonde a gente tem que estar, por quê e o que que a gente quer trazer para as pessoas, né? Então, eu verdade. acho que as limitações, Flá, eu sou uma pessoa que eu não grudo nas limitações. Eu tenho um lado de muito positivo. Meu, eu não tô legal, mas não dá pra fazer assim, eu vou fazer assado, mas eu não vou deixar de fazer. Porque como Era isso que eu queria ouvir mesmo, é, assim, justamente isso. é isso, eu não vou deixar de dançar, porque eu sei que a dança me preenche de outra forma, que é além do corpo. Então, se não deu para fazer tal movimento, eu vou fazer outro, mas eu sei que a minha parte psicológica, emocional, quando eu acabar aquela coreografia, ou aquela dança expressão, né, que foi colocada naquele momento, eu sei que eu vou estar muito melhor, eu, pessoa, né, e não eu só a casca, né, o corpo mesmo, né. Então, eu Eu por não inteira. eu inteira, exatamente, né? Por isso que eu não grudo nessa parte das limitações. Não tenho limitações, não me considero ter limitações para dança de forma nenhuma. Eu só vou, né? É Só se isso. joga. Só me jogo. Não, total. Mesmo porque o seu corpo vai te falando, né, Georgia? O seu corpo mostra o seu caminho, né? Com certeza. Por várias vezes eu pensei muito nisso também, assim, porque eu ouvi muito, por que você não faz logo essa cirurgia, a segunda, né? Arranque isso daí Imagina. vai ficar em você,
você não quer fazer essa cirurgia, quer passar por um tratamento pela dança. Sim. Não, não é pela dança. É por tudo que o meu corpo representa para mim, né? Claro. Então, assim, não é pela dança. A dança é algo que está presente na minha vida. E me faz muito bem, e eu tenho a dança como profissão. Então, assim, não é pela dança, é pelo meu corpo enquanto corpo. Com né? certeza. Então, assim, as pessoas, às vezes, elas não entendem esse lado. Elas acham que, vamos tirar, jogar fora e vamos começar tudo de novo. Não. E não é assim. E mesmo né? porque, né, Flá, a gente não tem uma, assim, indicação médica. Eu não vou falar da parte médica, que a gente vai ter 2 médicos incríveis com a gente, né? A gente deixa essa parte para eles. Mas em nenhum momento a doutora Veridiana falou, você não pode fazer atividade física, você não pode dançar. Não, ela falou, vai, se você sentir alguma coisinha, você para, vai sentindo o seu corpo. Então, como as meninas estão escrevendo, né? É muito mais importante a gente se conhecer e respeitar, né? Mesmo porque, às vezes, acontece comigo. Às vezes eu assistir uma aula e aquilo me trazer um bem-estar e, assim, uma coisa incrível, como se eu tivesse feito a aula. Um dia que eu não tô muito legal. Eu fico sentadinha no canto ali e quando acaba, falo, nossa, gente, que delícia, parece que eu fiz. Então, é o que acontece comigo em relação aos grupos que eu acompanho, né? Tanto o meu projeto da escola, o Move Dança, que é minha paixão, quanto os grupos que eu tenho no meu outro trabalho, que são parte importante também, porque eu acompanho coros, né? Eu acompanho corais. Sim, corais? legal. É isso? Corais mesmo que fala? Coral cênico, pronto. Sim. Coro cênico. Pra não ficar muito, né? Sim. Tô estudando inglês, né? Italiano, eu acabo tropeçando português. Tá demais, tá muito poliglota essa minha amiga. Muito poliglota essa mulher. Então, assim, essa parte de você, às vezes... Eu até escrevi uma vez sobre isso no Instagram, né? Que às vezes eu não estou fisicamente dançando, mas eu estou dançando no corpo do outro, né? Seja coreografando, seja dando uma aula, seja trabalhando um processo criativo com eles. E é o que você falou, às vezes a gente não está na aula efetivamente, mas a gente sente, porque a dança está dentro da gente. Com certeza. Eu falei isso eu até comentei isso na live da Clau, né? Que a gente acompanhou semana passada. Falei, é o de dentro para fora. É uma frase que eu uso muito. Não adianta nada você forçar alguma coisa, porque ela vem de dentro. Então, assim, eu acho que por isso é tão importante nesse processo de tratamento, no nosso enquanto desmoide, né? E das outras doenças também que não pode deixar de fazer uma atividade, né? Com certeza. Em relação ao que os médicos falam, né? Que você falou da doutora Veridiana, a primeira coisa que o doutor Celso me pergunta todas as vezes que eu vou lá é isso: você está se exercitando? Porque eu tive que parar uma época, né? Eu tive que parar uma época para ouvir um pouco o meu corpo também. E aí eu falei que eu tinha parado e eu levei super bronca, né? Porque não pode. Claro. E toda a questão do corpo aceitar melhor a medicação, seja ela inibidor hormonal, seja ela uma quimio oral, seja ela uma quimio venosa. Então, se o médico libera, se você pode, se você se sente bem, é como a Georgia falou. Vai dosando, vai achando o seu caminho e cai pra dentro. Com certeza. Faz bem para o corpo e para a alma, né, Georgia? Para a alma, nossa senhora, é cura mesmo. O pessoal está escrevendo, é um barato. E é exatamente nisso que eu acredito hoje, com tantas transformações que eu já tive em relação à dança, né? Eu sou uma prova que realmente a dança cura, né? É um barato. A doutora Veri até tirou um remédio meu e aí eu tava, último exame, a Flá e a Carol, né? Vocês acompanharam e eu falava, ai gente, eu vou ter que ir lá de novo. E aí teve o processo do líquido e da punção. Eu falei, aquilo dói pra caramba, não queria fazer e fui. Aí meu filho, o Lucas, mais velho, lindo. Eu tenho 3 filhos, né? Que eu não falei que eu ia agradecer no final. Mas eu tenho o Lucas, que tem 21, a Amanda, que tem 18, e o caçula, que é o Rafa, que vai fazer 15. E o Lucas que me levou, foi de acompanhante e tal. E eu, ai meu Deus, que saco, né? Mas vamos. Então vamos encarar. Aí o médico fez o ultrassom, ele falou, então, teu tumor tá quietinho, o líquido não cresceu, eu não vou te cutucar hoje.
Eu saí de lá, eu juro, parecia que eu tinha ganho na loteria. Até me arrepia. Eu cheguei pulando o Lucas. Mãe, que rápido. Eu falei, eu não vou fazer nada, vamos pra casa e não sei o quê. Então, assim, não tem como eu não acreditar no corpo e nas coisas que estão acontecendo na minha vida, que a dança não tem esse poder, né? É muito poder, é muita cura. E por isso que eu falo, gente, o mundo inteiro tem que dançar. Tem que, né? Nesse caso, gente, é necessário. É um benefício que não tem explicação mesmo. Independente do... Isso não tem a ver com crença, religião, tipo de dança, não tem a ver. Tem a ver com você realmente sentir aqui dentro e se jogar nas experiências do movimento mesmo. Eu acho que é muito, muito mágico isso. Muito importante. Foi bom você falar sobre isso, porque eu até separei aqui na minha cola humilde. Eu separei um pensamento aqui, uma frase, né? Um textinho assim que eu ia falar no final, mas eu não posso. Eu tenho que falar agora, porque vai de encontro a isso aí que você falou mesmo. O pensador francês Paul Valéry, né? Um dos mais importantes nomes da corrente filosófica conhecida como simbolismo, certa vez escreveu: cada povo que compreendeu a importância do corpo humano, ou que, pelo menos, teve a noção sensorial de sua estrutura, de seus requisitos, de suas limitações e da combinação de genialidade que lhes são inerentes, cultivou e venerou a dança. Uau. Então, assim, não podia deixar passar, né? Como as coisas se encaixam. A Carol Flávia Monteiro para o Fantástico já. Oh, meu Deus. Ai, fiquei emocionada. Depois você manda assim, isso pra gente, Flá. Não, com certeza. Isso na Semana da Dança esse ano, como a gente estava nesse processo de isolamento social, foi uma semana muito sofrida para mim. Imagina. Né? O Dia da Dança, dia 29 de abril, pessoal, para quem sabe. E aí foi uma semana muito sofrida, porque eu sempre sou cheia de eventos nessa semana, seja do encontro, seja com os meus alunos apresentando, seja fazendo alguma coisa na escola ou no Ciranda da Arte, que é meu trabalho no estado. E foi muito complicado para mim, sabe? Assim, passar pela semana, não vou dizer que eu não dancei, porque eu dancei em casa, mas a dança como levar arte para as pessoas, né? Como a gente faz todo ano. Então foi muito difícil. E esse pensamento, a gente fez uma metodologia dentro do Ciranda que foi dançar através das palavras, né? E aí a gente tinha que gravar algumas coisas. Então eu estava pesquisando algumas coisas para gravar e esse pensamento, né? Essa frase do francês, do Paul, do Valéry, chegou para mim. Assim, eu penso que tudo que chega pra mim é alguma coisa que vem de cima, tá? Claro, com certeza. Vem na hora certa. E aí hoje eu falei assim, eu queria muito trabalhar essa parte artística também, né? Porque pra gente levar um pouquinho para esse lado também que é tão grande, né? Sim. E poderoso da dança. E aí eu olhando algumas coisas hoje, a frase ali de novo, ali na minha carinha. Eu falei, eu não posso dá, jogar né? fora, eu preciso colocar ela aqui. Então é isso, eu acho assim, as pessoas que elas procuram se conhecer, porque a gente já nasce, a gente dança antes de andar, né? Verdade. Às vezes a pessoa fala, eu dancei na vida. Mentira! Não! Você dança antes de andar. Não é? Então é incrível como as coisas acontecem, sabe? Como esse processo, esse caminho até que vem, né? A gente, é um nome forte, né? Mas é verdade, da doença, Sim. né? Dos machucados que a vida traz. Com certeza. Não só fisicamente, mas psicologicamente falando. E assim, eu vejo que o movimento, seja ele a dança, seja uma atividade física, seja uma caminhada, uma corrida, seja lá o que for, e tudo que a gente libera neles, tudo que é de dentro para fora, com certeza, faz com que a gente melhore muito, né? Tem uma frase, Flá, você trouxe, né, do filósofo e tal, tem uma frase que eu aprendi também com a Clau, que ela fala nas aulas dela, que é da Martha Graham, que diz que a dança é a linguagem oculta da alma, não é? Sim, lindo. Não tem como, então tem aula que você tá lá, tal, daí você fala, nossa, hoje eu tô ótima, daí você começa a fazer aula, daqui a pouco você tá chorando, porque aquilo tá lá dentro, não tem como disfarçar, né? E do mesmo jeito ao contrário, às vezes você tá super mal e você entra pra dançar e você fala, melhor aula da minha vida.
dancei loucamente, maravilhosa, e eu achei que eu tivesse péssima. Então, realmente, não tem como a gente se esconder atrás, não tem como a gente não acreditar que qualquer tipo de arte, a gente está trazendo a dança, mas qualquer tipo de arte, seja pintar, desenhar, tem gente que fala, tenho 2 pés esquerdos, não vou saber dançar. Gente, vai, dança, não tem problema, dança com os 2 esquerdos. Ou pega um pincel, se arrisca a fazer algum tipo de coisa que você consiga colocar para fora, né? Eu acho que muito, e isso é uma coisa que eu tive um processo na tireoide um tempo atrás, e o meu Dr. Flávio Rojais, que eu chamo o Dr. Flávio de meu anjo até hoje, e eu falo para ele, um dia ele falou para mim, me examinando, ele falou, legal, né? Tá engolindo muito sapo? E eu... Então, assim, a gente também tem isso, né? A gente tem uma tendência de engolir coisa e às vezes não falar o que a gente está sentindo porque a gente vai magoar alguém ou não importa. Então, principalmente para essas pessoas de setembro, os virginianos, né, do grupo, que a gente guarda muito e tem isso, porque você pensa no, eu vou falar, mas ele vai ficar chateado, então guardo para mim. Legal, aí eu vou engolindo até ter uma bolinha aqui. E aí, quando tira daqui, vai pra cá. E hoje eu acredito muito nisso, né? Que a gente vai engolindo e a dança tem essa parte. Como a gente engole, então a gente vai através do movimento e sai tudo, né? Então, assim, você fala, tô mais leve. Hoje eu tô, né? Consegui... Falamos através do corpo, completamente. Muito, é muito mágico, é muito especial. Então a gente quer convidar todo mundo pra dançar, né, Flá? Amanhã, alguém até perguntou, meninas, vai ter aula prática? Amanhã é aula prática. Amanhã a gente vai ter escuta de si. Quero aproveitar e agradecer. Eu não sei quanto tempo a gente tem, Flá, tô perdida total, absoluta aqui. Temos 8 minutos. Nossa, então vou aproveitar. Quero agradecer os parceiros que a gente tem, né? A Escuta de Si, que é a Clau, que vai estar junto amanhã com a gente nesse grupo. O Paulo, da DG, que fez a arte dessa camiseta que eu vou mostrar. Maravilhosa. Ai, quero a minha! Ficou linda. A Vivaz Dança, que é a Milu, também uma querida, também que entrou com a gente com essa parceria com um valor super diferenciado na roupa dela, que é super especial. Agradecer meus 3 filhos, sempre, né? Isso é tal. E quero agradecer também todas as pessoas que vão estar com a gente nessas lives muito especiais, que toparam entrar com a gente de cabeça nesse projeto que está sendo tão lindo, tão... como você estava falando no começo, Flá, cada vez que a gente recebe a Flávia, gente, o pessoal da Itália chamou a gente, o pessoal de Nova York, não sei lá, e a gente vibra, olha, eu fico arrepiada inteira. É muito importante isso, porque tem muita gente que trata o tumor desmoide achando que é outra coisa, tem muita gente que não tem acesso, né, infelizmente, não tem acesso a hospitais legais ou até os medicamentos, né? O ano passado rolou um negócio muito legal de uma pessoa que não ia tomar os remédios e ele doou para alguém do grupo um remédio super caro. Foi lindo, eu lembro que eu chorei muito esse dia. Então, Flá, conta pra gente um pouco das lives aí da agenda, que eu sei que você tá na sua super cola do Fantástico. Não, no meu ponto aqui. Olha, eu quero dizer que eu não tô conseguindo muito acompanhar os comentários aqui, porque eu não paro de olhar pra Geórgia. A energia da Geórgia é uma energia que me contagia. Assim, que linda. Dele da Carol. Eu acho que por isso que a gente tá dando tão certo de organizar tudo. Minha mãe postou aqui assim, ó. A Flávia já conhecia, lógico, né? É óbvio. Sim. Mas a Geórgia é de uma simpatia, mãe, e é mesmo. Eu fico muito grata a Deus por ter colocado essas pessoas na minha vida, assim, sabe? Eu também agradeço muito. Carol, vai, produção. Vamos lá, então. Então, amanhã a gente vai ter uma vivência com a Clau, né? Nossa, eu já tô íntima da Cláudia. Com a Cláudia Gonçalves, né? Falando sobre a questão da escuta do corpo. Vai ser um evento mais fechado para o grupo mesmo. No dia 15, a gente vai ter a psicóloga Amanda falando como lidar com sentimentos após o diagnóstico de desmoide. Nós já tivemos a oportunidade de conhecer a Amanda.
uma pessoa incrível. Inclusive, aproveitando que eu estou falando de psicóloga, eu quero agradecer, porque eu também vi a minha psicóloga aqui na live hoje, Camila. Beijo, eu não sei o que seria de mim sem você, viu? No dia 18, a gente vai ter um encontro com a nutricionista Graziella, falando sobre a alimentação e a questão do tumor, que como a Georgia falou, tá aqui também, que eu já vi, né? Tá aqui também, que a alimentação, ela tem um papel fundamental nesse nosso processo, nesse nosso tratamento, né? No dia 22, a oncologista clínica, a doutora Veridiana Pires, que é a médica dessa maravilhosa Geórgia, ela trouxe também essa live pra gente. Sim. No dia 24, aí eu vou falar que ele que é meu anjo, viu? Nosso médico, Dr. Celso Abdon de Mello, lá da Secamar, vai estar com a gente no dia 24. Vai ser uma responsabilidade fazer essa live, meu Deus. Haja pesquisa daqui até lá. No dia 29, a gente vai ter um encontro com o advogado Dr. Marcelo, falando sobre essa questão dos nossos direitos, porque o nosso CID é um CID diferenciado, então às vezes a gente não tem aquilo que a gente, né, gostaria, mas ele vai falar um pouco sobre isso. Quero convidar todo mundo também para divulgar o nosso Insta, @tumor_desmoide, e também o nosso YouTube, porque as nossas lives vão ficar salvas no nosso YouTube, que agora a gente tem todas as redes sociais. A gente tem Insta, a gente tem Face, a gente tem blog, a gente tem YouTube, a gente tem IGTV. Essa live vai ficar no IGTV e depois ela vai para o nosso YouTube, para o nosso departamento de comunicação, que é a Carol e a Georgia. Departamento de marketing. De marketing e comunicação. Então é isso, eu quero muito, muito, muito agradecer todo mundo que está aqui hoje, né? Como eu disse no começo, é um feriado, né? E as pessoas estão ou chegando de viagem, ou se preparando para trabalhar amanhã. A minha família que está aqui, nossa, eu fico extremamente emocionada a hora que eu consigo ver alguém aqui na telinha subindo. E quero dar boas-vindas para todo mundo que está chegando com a gente aí. É um caminho que vai esse mês de setembro, mas que não vai parar no mês de setembro. A gente vai ter novidades, não é, Geórgia? Muitas novidades. A gente não para, né? Cada momento um flash. Gente não... inclusive, a menina lá da Itália, né? A responsável pelo grupo da Itália falou pra mim, ela falou assim, você não para? Não. Eu falei, não. E eu encontro pessoas que também não param, assim como eu. Com certeza. Ela ficou super feliz de eu gastar meu italiano, né? Que eu tô aprendendo agora em 24 horas. Pra eu poder estar falando com ela, mas está sendo incrível essa oportunidade de estar falando com pessoas fora do Brasil, assim, sobre o que a gente está fazendo aqui. Com certeza. Para o pessoal que pergunta, né? Tem algumas pessoas que perguntam, mas o que é o tumor desmoide? Eu acho que essa parte é mais importante a gente realmente escutar dos médicos, tanto a doutora Veridiana, dia 22, quanto o doutor Celso, dia 24, porque daí eles trazem realmente o estudo deles e um conhecimento que, assim, a gente é paciente, né? Por mais que a gente estude, pesquise, a gente tem o nosso, né? É com eles essa parte, né, Flá? É com eles. Com eles. Eu tenho uma ex-aluna, que eu até comentei em outra live, que ela está com CA na perna, né? E aí ontem a gente conversando, ela falou pra mim assim, professora, mas daí ele tá aí? Porque ela assistiu a live, né? Uhum. Mas aí ele tá aí? Ele não vai sair daí? Eu falei, olha, se ele não estiver crescendo, se ele estiver quietinho, por mim, ele pode ficar aqui o quanto precisar. Mas se ele não estiver quietinho, aí a gente precisa dar um jeito. Aí a gente vai trocar uma ideia. A gente vai trocar uma ideia, né? Com as pessoas que sabem um pouco mais do que a gente. É isso. Mais alguma coisa, dona Geórgia? Ai, tô tranquila, Flá. Quero agradecer, assim, você e a Carol por nunca terem desistido, né? Você que trouxe esse setembro verde água lindo, essa cor linda. A Carol por ter acreditado, formado o grupo, que hoje é tão importante para mim, tá engajada com vocês, né? Que é um presente realmente estar junto, organizando, participando e comendo chocolate, né? Que é o nome do nosso grupo, porque a gente fica, né? Mas é muito importante a gente saber que a gente vai ajudar pessoas. Eu acho que isso é o propósito
mais especial e mais forte de todo o contexto desse setembro, desse grupo, e obrigada por vocês não terem desistido, porque é um grupo, um Face que tem muito tempo, né? Mas a gente está só começando. Sim, a gente está só começando e a gente está começando super com o pé direito, né? Assim, e atingindo o maior número de pessoas que a gente consegue. Hoje eu vi uma história, inclusive ela está aqui na live. Assim que a gente terminar aqui, eu vou conversar com ela. Foi uma querida que eu encontrei no YouTube, a gente já estava trocando uma ideia aqui no Insta, pelo direct. E assim, sintam-se bastante acolhida, assim como todos os outros que estão nos conhecendo agora, sintam-se acolhidos. É de vocês que vem a força para que as coisas cresçam. E eu estou muito feliz em estar realizando com vocês esse trabalho, com você e com a Carol. Como eu disse, é um encontro de almas, não é por acaso que a gente se esbarra nas coisas. Sorriam para o print, a Carol tá falando. Vai lá, Carol, peraí. Atenção. Foi, Carol? Então, assim, amanhã é o evento do grupo. Eu espero todo mundo no Zoom pra gente, botar esse corpo pra funcionar aí, tá bom? 19. E no dia 15, às 19 horas. Sim. E no dia 15, eu espero todo mundo na live pra gente falar com a psicóloga Amanda, hein? Então, dia 15... novamente, quem vai estar com vocês na live da Amanda é a Carol, é isso, não é? Sim. É a Carol, repórter do Fantástico, que está com você. Ai. E eu vejo vocês lá. Tudo Sim. bem? Beijo. Obrigada, gente. Alguém falou do meu esmalte, é tudo em função, tudo na cor do nosso setembro. Bexiga desmoide. Bexiga desmoide. Hashtag tamo junto. Flá, obrigada, linda. Eu que agradeço sua disponibilidade e o quanto você abraça a causa, viu? Tamo Com junto. você é tudo para ontem e eu admiro muito a sua força, a sua garra, seu trabalho. Tamo Beijo, junto, obrigada, viu, Georgia? Obrigada, pessoal. Tchau, fiquem com Deus. E até dia 15. Até!